Irmãos, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras no livro do Gênesis, capítulo 19. Hoje leremos do versículo 1 ao versículo de número 14. Continuamos nos nossos estudos sobre as ameaças e a destruição de Sodoma e Gomorra. Este é um capítulo difícil, é um capítulo duro, é um capítulo difícil de pregar também, principalmente para um auditório que tem crianças. Então, rogo as orações dos santos para que o Senhor me dê graça para comunicar eficazmente sua palavra nessa manhã. O texto diz: ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens. Eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles, que ele estava brincando. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, dá-me graça para pregar ao teu povo. Dá-me sabedoria para comunicar o que está registrado aqui, que já lemos com tanto pesar e tanto temor. Tanto os ouvidos dos pequeninos como dos mais velhos estejam abertos à tua revelação e à tua instrução, e que de minha boca só saia o que diz a tua palavra, Senhor, e que o teu povo seja edificado nela, instruído nela, protegido por ela. Livra nosso povo, livra nossas crianças, Senhor, livra nossos jovens, livra meus irmãos.
pecado de rebeldia contra o Senhor. Enche nosso coração de temor diante desse texto. Ensina-nos sobre nosso compromisso com o Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Depois de termos considerado os aspectos da justiça retributiva de Deus no capítulo 18 de Gênesis, chegamos de fato ao momento em que Moisés narra a visita dos anjos de Deus a Ló, em Sodoma, para falar exatamente da destruição de Sodoma e Gomorra. Estas cidades, como eu já disse em outro momento, são citadas como uma referência porque elas estavam dentro de um complexo de 5 cidades, uma pentápolis. Então, nesse capítulo, aprenderemos algumas lições importantes. Primeiro, irmãos, que a condenação da cultura ímpia de Sodoma e Gomorra é evidente. Deus irá fazer isso. E nem mesmo a ameaça de Deus fez com que os sodomitas, os moradores de Gomorra, mudassem a sua posição diante do que Deus iria fazer. Segunda coisa é que a evolução da pecaminosidade humana permeia também a sexualidade do homem. O livro do Gênesis, desde o capítulo 3 até aqui, quando nós estamos estudando o capítulo 19, vai mostrando como é gradativo. O pecado na humanidade vai aumentando no seu poder e na sua expansão. Nós vamos ver em Gênesis 3, Adão se rebelando contra Deus junto com Eva. Em Gênesis 4, nós vamos ver Caim matando seu irmão Abel. Em Gênesis 6, nós vamos ver que todo o pensamento do homem era mal continuamente. E Deus destrói a humanidade por conta do dilúvio e preserva Noé e sua família. Mesmo depois do dilúvio, nós vamos ver que, mais uma vez, aquela nova geração, proveu de Noé, na Torre de Babel, irá se rebelar novamente contra o Senhor. Então vamos entrar na narrativa de Abraão e vamos perceber como o próprio Abraão, como homem justo, também peca contra o Senhor. Vamos ver que em várias nuances, em várias texturas, em várias cores, Deus vai mostrando que o homem é terrivelmente pecador. E chegamos num ponto aqui alto no livro do Gênesis, que mostra a terrível tendência do homem da sua pecaminosidade na sua área sexual. Temos aqui 2 situações envolvendo práticas absurdas, ou pelo menos o afrouxamento de uma delas. Temos aqui toda uma cidade que abraçou uma cultura completamente oposta a Deus no que se refere à sexualidade. A cultura de Sodoma e Gomorra era uma cultura homossexual. Tudo que nós vemos hoje não chega perto. Não chega perto. Porque o que nós temos aqui não é apenas uma cidade homossexualizada. Nós temos pessoas violentas para saciar o seu desejo, a qualquer custo. O que nós temos aqui é tão absurdo que o texto está nos mostrando que os homens de Sodoma e Gomorra, por causa do seu desejo, querem de fato abusar sexualmente dos anjos de Deus. Temos mais do que isso, algo que deve nos chocar, pelo menos me choca mais do que o próprio desejo de sodomitas. É Ló querendo entregar suas filhas virgens. Que crente é esse, meu Deus do céu? O texto vai nos mostrar, irmãos, como um crente pode ser terrivelmente pecador. Não deve nos surpreender, porque nós já lemos anteriormente que Abraão entregou sua esposa 2 vezes. Já vimos isso acontecer. Então, se você acha que Ló foi muito ruim, espere só chegar às outras partes de Gênesis. Espere só chegar nas histórias de Jacó, os próprios filhos de Jacó. Ló, mesmo sendo um crente, cometeu vários erros no seu coração e tinha motivações muito estranhas e opostas às orientações de Deus. Perceba que quando ele separa-se de Abraão, ele escolhe as campinas. E ele vai se aproximando de Sodoma e Gomorra. E agora aqui nós já vemos que ele mora dentro de Sodoma e Gomorra. E pelo relato do texto, pelo que os anjos dizem, não, nós vamos passar a noite na praça. Podemos observar, através desse detalhe,
e através do detalhe que eles queriam forçar entrar na casa de Ló, forçando a porta, vemos que estamos falando de uma cidade estruturada, em termos arquitetônicos, em termos de urbanidade. Alguns historiadores que dizem que no período de Abraão, existem achados arqueológicos, já disse, já existiam latrinas. Nós tínhamos cidades estruturadas, né? A história mais recente vai dizer que a latrina surge em Roma, mas os achados arqueológicos mostram outra coisa, completamente diferente. Nós estamos falando de cidades muito estruturadas. Nós não temos noção, por exemplo, do que era Babilônia e o jardim suspenso de Babilônia. Nós não temos noção do que era o Palácio de Salomão. Na escadaria do Palácio de Salomão existiam leões, tamanho natural, de ouro, tamanho natural, em cada degrau. Era algo suntuoso, a ponto da rainha de Sabá ficar sem fôlego quando viu a suntuosidade do reino de Salomão. E nós estamos falando de uma nação pequena. Ló tinha uma intenção aqui, ou várias intenções aqui, pelo menos no mínimo que devemos interpretar, muito duvidosas. Por fim, nós aprendemos aqui, irmãos, que Deus salva e condena. E que mesmo com essa postura terrível de Ló, se afastando de Deus, gradativamente, oferecendo suas filhas, parece absurdo, Deus preserva Ló. Deus arranca Ló de Sodoma. Esta, mais uma vez, é uma mensagem de graça que a nossa mente não pode entender. Porque se fosse eu ou você, para condenarmos Ló, depois que lemos aqui, é como quem vai ali na porta. Vai para o inferno, miserável. Tu não merece, não. Olha o que tu está fazendo com as tuas filhas. E ele não é o único, não, viu? Quando nós chegarmos lá, em algum momento, lá nas histórias de Davi, nós vamos ver que pai terrível foi Davi. Não em termos de amor, porque ele amava os filhos. Mas as posturas de Davi como pai, se Davi chegasse a 10% do que ele foi como pai, comparado do que ele foi como guerreiro, era muito bom, irmão. Isso também nos consola, né? Consola os pais. E se houve esperança para Davi, há esperança para nós também. Mas vamos considerar aqui algumas coisas acerca de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são o sinônimo de uma cultura pervertida, de uma cultura inimiga de Deus, pior ainda do que a Torre de Babel. Lá no capítulo 11 de Gênesis, vemos uma cultura que se levanta contra Deus, mas aqui nós vemos algo muito pior, porque em Babel nós não temos evidência de violência, aqui nós temos barbárie mesmo. Aqui nós temos homens violentos e não são os mais velhos apenas, dos mais moços, diz o texto, aos mais velhos. Nós estamos falando aqui de meninotes, viu? Que já tinham desejos pervertidos terríveis naquele tempo. O texto mostra que havia ali uma cultura instalada, uma cultura do abuso. Não apenas isso, havia uma prática explícita da homossexualidade. A homossexualidade, talvez para muitas crianças que estão aqui que não estão entendendo o que eu estou dizendo, é quando uma pessoa, um homem, deseja se relacionar amorosamente com outro homem, ou até por meio violento, querer o corpo de outra pessoa. Deus condena isso porque o casamento deve ser apenas efetivado entre um homem e uma mulher com consentimento mútuo. Havia ali violência social, havia ali adultério, havia ali mentira, havia ali encorajamento de malfeitores a realizarem os seus abusos, havia ali soberba, havia ali fartura e próspera tranquilidade naquele contexto soberba. Vá comigo para Ezequiel capítulo 16. Versículo 49. Observe esses complementos do texto sagrado ao contexto de Sodoma e Gomorra. O texto diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. O que é que diz agora? Soberba, fartura de pão
próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Veja o retrato social de Sodoma e Gomorra mostrado pelas Sagradas Escrituras. Prosperidade, tranquilidade política, fartura não é sinônimo de civilidade e elevação moral. Não é. Podemos estar num contexto de muita prosperidade econômica e a sociedade continuar descendo ladeira abaixo. Volte comigo para Jeremias, veja o capítulo 23. O que o profeta Jeremias nos fala sobre isso. Capítulo 23, versículo 14. Veja o que diz o texto. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Jeremias está fazendo uma comparação aqui. Veja o que Jeremias está dizendo. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores. Esse era o contexto de Sodoma e Gomorra. Devemos observar aqui, irmãos, que no contexto do livro de Gênesis, Moisés vai mostrando como o pecado é devastador, como ele vai demolindo tudo. Não teremos sociedade justa enquanto Cristo não voltar. Não é possível. Não é possível. Porque o homem é terrivelmente pecador. Ainda que o Senhor dê o fruto da videira e dê saúde aos animais, e tenhamos terra próspera, enquanto Cristo não voltar, não teremos, de fato, o que se chama hoje de justiça social. Nós lutamos, eu sei, aqui hoje, por uma melhora, para que possamos viver um pouco melhor. Mas não nos iludamos. Sodoma e Gomorra, Babel, Babilônia, Egito, essas cidades, nações são mostradas na Bíblia apontando para realidades futuras também, para que o povo de Deus não se iluda. Temos cuidado para não nos iludirmos com a nossa cultura. Uma outra questão aqui a ser abordada é sobre a história da redenção. Veja só, observe. Preste atenção nisso. No Éden temos uma terra, temos Deus governando a terra, temos o pecado entrando no coração do homem e temos Deus expulsando o homem da terra. Observe a dinâmica de Gênesis. Em Gênesis 12, temos Abraão saindo da sua terra, no contexto de pecado, indo para a terra de Canaã, no contexto de redenção. Mais uma vez, Deus, uma terra julgada pelo pecado, com seus moradores, Deus tira o seu eleito, conduz ele para a terra que ele lhe mostra. Chegamos em Êxodo. Temos uma terra, Egito. Temos a expulsão da terra e Deus carrega seu povo também para onde carregou Abraão, conduzindo seu povo para Canaã por meio do deserto. Então voltamos a Gênesis 19. Temos uma terra contaminada pelo pecado. Uma terra idólatra. Profundamente idólatra. E uma ordem para Ló. Saia da terra. Abandone esse lugar. Perceba aqui o paralelismo da história de Abraão, quando sai de Ur, da história de Ló, para sair de Sodoma e Gomorra. Avançamos no Antigo Testamento e percebemos o cativeiro babilônico. Judá foi levado para a Babilônia, arrancado de sua terra. Depois volta para o seu solo, por meio do decreto de Ciro. Veja todo esse movimento que acontece nas Escrituras. Deus, uma terra de pecado, peregrinação, uma terra da promessa. O povo está numa terra de pecado, julgado por Deus, porque Deus levou para lá. Depois Deus tira esse povo, leva de novo para a sua terra. Essa dinâmica vai acontecendo várias vezes nas Escrituras. Então chegamos no Novo Testamento. Cristo sai de sua terra, vai para o Egito. Não é assim? Depois ele volta para Israel. Mais uma vez, o modelo vai se repetindo. A igreja foi tirada
do império das trevas. Levada para o reino do Filho do seu amor. Foi levada dentro de uma arca. O nome da arca é Jesus Cristo. E transporta o seu povo, preserva o seu povo para o seu reino. A igreja herdará um reino perfeito. Será tirada de um contexto de pecado. Deus purificará aquele contexto de pecado na terra. E a igreja habitará restaurada. Essa é a dinâmica da narrativa bíblica da redenção desde o Antigo Testamento. Então, da mesma forma que os anjos vieram visitar Abraão, eles também vêm visitar Ló. Ló os recepciona dignamente. Veja que o versículo de número 3 diz que ele prepara um banquete. Instou-lhe muito. Insistiu, fiquem aqui. E entraram na casa dele e deu-lhes um banquete. Fez assar uns pães asmos e eles comeram. Anjos podem materializar-se e podem até comer. É o que aconteceu aqui. Mas diz o texto no verso 4 que antes deles se deitarem, aqueles homens começaram um processo terrível de invasão na casa de Ló, a fim de abusarem daqueles anjos. Eles não sabiam que eram anjos, pensavam que eram homens, pela forma que eles estavam ali apresentados, né? Então chamaram Ló no verso 5 e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Agora, o povinho fofoqueiro que fica todo mundo olhando a vida dos outros, viu? Fica ali na janela só olhando, olha, opa, é Ló, né? É, mora aí mesmo. Olha, chegou gente na casa. Agora isso se espalhou em Sodoma e Gomorra. E olha que não tinha WhatsApp, viu? Não tinha, agora o negócio, a boca pequena se espalha muito rápido. E o motim foi montado rapidamente. Porque veja só, nós estamos falando aqui da noite. Os homens chegaram na casa de Ló à noitinha. Então o negócio foi muito rápido. O povo para reparar na vida dos outros. Versículo 6 diz: saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si, lhes disse então: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. A postura de Ló é reprovável, porque ele queria demonstrar algum tipo de fraternidade, aceitação. Irmãos, meus irmãos. Ô Ló, Deus tenha misericórdia da tua vida. Isso aqui é chocante, irmãos. Tenho 2 filhas virgens. Eu vou trarei. Façam com ela o que vocês quiserem fazer. É isso que Ló está dizendo. Meu Deus. O que é que passa na cabeça de um crente, irmãos? O que é que se passa na cabeça de um crente? O pecado é tão terrível que ele tem um efeito terrível na nossa cognição. Porque esses anjos que estavam na casa de Ló não precisavam de proteção de ninguém, não. E eles mostraram isso aqui. Eles cegaram todos. Eles não conseguiam nem achar a porta. E Ló faz uma proposta e nos ensina uma coisa importante aqui. Olha, irmãos, a gente não agrada a Deus pecando. A gente não soluciona um problema criando outro. A gente não abre mão de um princípio, uma verdadeira cláusula pétrea da nossa vida para solucionar um problema. Primeiro que a gente não precisa proteger Deus. Ninguém protege Deus. O que Deus quer é a nossa fidelidade. Agora aqui, tanto em Abraão como em Ló, a gente vai perceber vários afrouxamentos morais do servo de Deus. O texto também vai nos mostrando que os crentes são muito frágeis ao pecado. Muito frágeis. Por isso que eu já disse a vocês em outras ocasiões, às vezes a gente vê o pecado de um irmão e diz assim, mas eu acho que pecou desse jeito, eu acho que não é crente não. Tenha cuidado quando for falar isso. Porque quando você olha para Abraão, para Ló, para Davi, rapaz, se esses homens não foram crentes, eu não sou não. Crentes podem pecar terrivelmente. Isso não é uma fala para proteger esses crentes ou para aprovar o seu pecado. Mas eles são pecadores. A Bíblia mostra isso. E que a salvação não depende deles terminantemente, depende de Deus. É Deus que os arranca, é Deus
os arranca do pecado, é Deus que os preserva e é Deus que os leva para onde Ele quer levar. É um trabalho exclusivamente de Deus. Embora nós tenhamos responsabilidade diante do nosso pecado ou dos nossos acertos, quando nós acertamos foi porque Deus deu graça para isso. Quando nós erramos, foi porque nós erramos. Temos cuidado para não brincarmos com o pecado e não usarmos o pecado para solucionarmos problemas. Veja o que diz o verso 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Agora veja só, os irmãozinhos que Ló disse: meus irmãos. Aí eles disseram: você é de fora, você não tem moral nenhuma aqui. Quer ser juiz, quer mandar aqui? A cidade é nossa. Você não manda em nada, fica quieto aí. Abre a porta que a gente vai fazer o que a gente quer aqui. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta, diz o verso 9. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar a Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira. Então disseram os homens a Ló, verso 12: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, filhos, filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, o verso 14 termina nos mostrando que Ló, como mensageiro de Deus para os seus genros, só o Senhor vai acabar com tudo aqui. E nós vamos sair daqui. Vamos embora. Eles olharam para Ló. O senhor é engraçado, seu Ló. Deixa de brincadeira, rapaz. Ele é engraçado. Ele fala sério assim, mas é brincando. Não era brincadeira. Não era brincadeira. Eu quero me dirigir então aqui agora, talvez, a pessoas que possivelmente sofram tentações sexuais. Das mais variadas. Seja a homossexualidade, seja qualquer outro pecado, seja pornografia, seja tentação, inclusive, de violência sexual, ou que sofreu também. Eu vou chegar lá. Os pecados dessa área, os mais diversos. A redenção em Cristo também alcança essa área de nossa vida. Cristo nos liberta de pecados nessa área de nossa vida. Esteja certo disso. E busque redenção em todas as áreas de sua vida. Não ache que é normal, como a cultura ímpia nos diz que é normal. Deus condena tais pecados. Isso não está aqui por acaso. Não está aqui por acaso. Com respeito à homossexualidade, há uma diferença de pessoas que lutam contra esse pecado e o que acontece aqui em Sodoma e Gomorra. Nós temos aqui uma posição deliberada e rebelde contra Deus. E que Deus julga isso. Mas o texto não condena apenas a violência dos homens. Ele condena a própria prática do pecado. As tentações aqui e o pecado aqui estão relacionados à violência severa. E eu quero me dirigir, talvez, ou a quem está aqui, ou quem possivelmente assistirá essa mensagem depois, que um caminho para lutar contra a homossexualidade é entender que Deus é mais importante do que os desejos da carne. Uma vida dedicada a Deus, um voto de celibato, será talvez o melhor caminho que você deva seguir. Se o Senhor não lhe der casamento. Cristãos que viveram uma vida dissoluta, pecaminosa nessa área, podem, mesmo depois de regenerados, sofrerem tentações por causa de sua vida pregressa. Porque não houve aí um delete na sua memória. E a memória está conectada às nossas afeições, aos nossos desejos.
Nós temos vários tipos de memórias, né? Temos memórias visuais, temos memórias olfativas, auditivas, temos memórias relacionadas a sentimentos que vivenciamos em outro lugar, e isso está ligado aos nossos desejos. Somos um ser integral. Mas sofrer tentação não significa que você deve dobrar seu pecado. É diferente. Ser tentado e pecar é diferente. A graça lhe sustenta. Ele ajuda a vencer dia após dia. A cada dia Deus lhe dará graça para derrubar um Golias. A cada dia o Senhor lhe dará uma pedra para derrubar o gigante da tentação do seu coração. O Evangelho nos leva a viver contra a cultura que se instala, inclusive, não apenas no Sodoma e Gomorra, mas no nosso tempo, que é muito similar. A Bíblia é atual. A Bíblia é atual. O padrão da Escritura é o modelo de casamento complementarista. A prática da intimidade entre pessoas fora do casamento, seja do mesmo sexo ou de sexos opostos, é pecaminosa à luz das Escrituras. Pecaminosa. Ensinemos isso aos nossos filhos. Porque se não ensinarmos isso a eles, não vai ser... Deixa eu falar aqui claramente para vocês, principalmente para pais de crianças pequenas. É comum já você andar dentro de Caruaru e você ver pessoas do mesmo sexo de mão dadas. Se você for numa capital bem maior, isso é muito pior. Esta é a cultura. A nossa postura não é violência, a nossa postura não é desrespeito, mas a nossa postura deve ser, em primeiro lugar, ensino às nossas crianças. Para que na juventude eles não sejam tomados de surpresa, mas o que é isso? Daí a importância de apresentarmos a eles o texto sagrado. O texto condena isso, filho. O texto mostra que não é assim. Não é o que Deus se agradou. Agora, muitas vezes, por queremos poupar os nossos filhos de um texto tão duro como esse, nós vamos retardando certas conversas. E quando eles se deparam com algo terrível, num contexto social, escolar, cultural, eles vão dizer, isso é novidade para mim, e eu quero saber mais sobre isso. E eles vão aprender por outra perspectiva. Se você não ensina aos seus filhos, o mundo vai ensinar. Somente o Evangelho e a obra de Cristo pode libertar homens do pecado, inclusive desses pecados aqui. Somente o Evangelho pode tirar pessoas de uma cultura tão terrível e preservá-las para Deus, como Deus fez com Ló e com a sua família. Mas a perseverança no pecado, neste e em vários outros, atrairá o juízo divino. Por isso, meus irmãos, atentem para isso. Não devemos aprovar séries, filmes, novelas, músicas, fotografias ou qualquer outra forma de cultura que incite prazer sexual. Nós devemos reprovar as obras infrutuosas das trevas, como o apóstolo Paulo diz. Tenha cuidado com o que os seus filhos estão vendo. A cada dia, crianças, adolescentes com menos de 18 anos têm mais acesso a redes sociais, e isso sem nenhum tipo de policiamento. Criança com 7 anos, 8 anos, 10 anos com Instagram. Para quê? Para quê? A cultura que nós vivemos, a cada dia, incita um contato precoce da criança com coisas que ela não precisa saber. E as artes, as redes sociais, o entretenimento são a grande porta aberta para isso. Tenhamos cuidado, selecione bem. Quero me dirigir aos jovens da igreja agora. Atentem para a vida de vocês, irmãos. Para uma juventude santa. O que sustenta um jovem nos caminhos do Senhor não é um departamento de jovens. É o Evangelho. Não são mecanismos criados na igreja contemporânea para segurar o jovem na igreja. Vamos fazer um bocado de coisa para a gente segurar.
É o evangelho. Se o evangelho não segurar, nada segura. Nada segura. Moças crentes, ou que conhecem o evangelho da graça de Deus, pelo menos de ouvir falar, não vendam seus corpos nas redes sociais. Rede social não é uma vitrine para você mostrar o seu corpo. A beleza do seu corpo é para o seu futuro marido, irmã. Somente para ele, não para outros homens. Jovens, homens, cuidado com o que estão colocando diante dos seus olhos. Ponha seus olhos naquilo que santifica sua alma, não naquilo que a corrompe. Qualquer proposta de namoro, meu jovem, a você, qualquer moça que tenha sinalizado a você interesse, sensualmente, fuja, que é laço. Fuja. Ao exercer sensualidade, se viola o mandamento, não adulterarás. A intimidade é restrita ao casamento. Fora disso, é incitação ao adultério e à prostituição, como nos diz o profeta Ezequiel e Jeremias. Sejam jovens castos, aguardem um casamento. Preservem a virgindade até o matrimônio. Amém, irmãos? Virgindade está fora de moda. Mas Deus não está preocupado com moda. Deus irá abençoá-los. Deus irá abençoar a sua perseverança. Que os ensinos do Evangelho não fiquem apenas aqui nos nossos ouvidos e nas nossas mentes, mas que desçam ao nosso coração e moldem a nossa vida, em conformidade com o que o texto sagrado nos ensina. Amém. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica no nosso coração. Guarda-nos do poder do pecado. Ensina-nos através da tua palavra como o teu juízo contra o pecado é duro e justo. Obrigado, Senhor, porque salvaste Ló, suas filhas. Quão gracioso é o Senhor, mesmo diante dos nossos erros, fraquezas, pensamentos errados, desalinhados com a tua vontade. O Senhor cuida de nós. Abençoa, Senhor, nossa escola dominical, nossos professores, os alunos. Em nome de Jesus. Amém.